Olá pessoal, esse vídeo tem o objetivo de transmitir algumas informações sobre o projeto que vocês vão desenvolver para a disciplina de comunicação e redes. Okay? A ideia é que vocês desenvolvam o projeto durante o quadrimestre inteiro, tá certo? Começando logo no primeiro dia com a formação dos grupos, como nós vamos ver. Bom, esse é um aviso que será dado em todas as aulas para os alunos que vão acompanhar as aulas síncronas que vai ser gravado. Bom, qual é o objetivo do trabalho? Vocês têm que fazer uma modelagem com redes, com grafos. Várias questões da vida, né, podem ser modeladas como redes. Existem, por exemplo, relacionamentos entre pessoas, né? Você pode dizer que uma pessoa é um nó, é um vértice, outra pessoa é outro nó, outro vértice, elas têm uma ligação entre elas, como por exemplo, né, nas redes sociais online. Então tem vários exemplos. E essas ligações, elas podem ser explícitas, como por exemplo no Facebook, que você pede para ser amigo de fulano, então tem uma conexão explícita, ou ela pode ser implícita, através de interações entre as pessoas. Interações que as pessoas falam umas com as outras, ou que elas aparecem juntas em alguma coisa, ou entre qualquer outra coisa. Por exemplo, como tem os exemplos aí. Relação entre os personagens de Game of Thrones, a economia do futebol, predição de frases usando grafos, por dentro do mundo de Shadowhunters, rede complexa de rotas aéreas, desempenho dos alunos da UFABC, redes de aeroportos. E a ideia é que vocês têm que se certificar de que vocês vão conseguir obter os dados. Tem áreas que têm dados bem fáceis, tá certo? E outras áreas onde os dados não são tão facilmente obtidos. Então, por isso, vocês vão precisar fazer uma proposta e vocês vão ter que dizer exatamente como que vai ser a obtenção dos dados. Eu alerto que essa é uma questão que costuma gerar problemas para alguns tipos de ideias. Às vezes ideias muito interessantes, muito legais, mas a obtenção dos dados ela é problemática. Por exemplo, esse aqui é um exemplo, né, de um projeto que foi feito no ano de 2016. Esse projeto foi escrito em inglês porque naquele ano a disciplina foi ministrada em inglês. Os alunos concordaram em ceder o projeto como exemplo. Esse também é um projeto que foi feito no ano de 2017, que também foi em inglês a disciplina. Esse projeto aqui já foi de 2019, bem interessante também, foi usado como exemplo, tá? Então vai estar disponível para vocês. E a outra, por exemplo, teve, eu acho que de 3 turmas que eu tive no ano passado, eu tive 4 ou 5 projetos sobre o mundo Marvel. Não tem problema, cada um optou por uma estratégia diferente, né? Cada um focou em algo diferente. Então, como vocês têm que desenvolver o projeto, coletar os dados, então é uma coisa impossível alguém copiar de alguém. Então, não tem tema cativo, né? Quer dizer, mais grupos podem fazer sobre o mesmo assunto. Isso aqui, por exemplo, análise sobre as relações entre as disciplinas, relações de recomendações, etc. Então, os projetos devem usar conceitos aprendidos durante a disciplina. Modelagens com grafos, algoritmos de grafos, tipos de redes, métricas de redes. Tem umas métricas muito importantes, vocês vão ver, métrica de centralidade. Visualização de redes usando ferramentas, né? Então, esses assuntos têm que aparecer na rede de vocês, no projeto de vocês. Bom, a ideia dos grupos é que sejam grupos de 3 alunos. Okay? Acho que 3 alunos é um grupo bom. Grupos de 2 alunos poderão ser aceitos, mas serão considerados exceção. Então, numa primeira proposta, eu sempre vou argumentar com vocês
para vocês tentarem ter um grupo com 3 alunos. Isso é uma recomendação, né, de que não ficarem submetendo todos os membros, submeter o projeto. Na verdade, eu vou verificar ainda como é que isso ocorre no Moodle, né, porque no dia tinha esse problema, então eu não tenho certeza ainda, mas a recomendação é sempre um membro de cada grupo e os nomes de todos os membros devem estar dentro dos documentos. Então, não precisa cada um fazer o upload, dado que os nomes do grupo estão lá, então eu vou saber quem é o grupo. E aí, vê que vai ter 5 momentos, né, do projeto. O primeiro, logo 2 semanas depois de iniciar o quadrimestre, vocês vão enviar uma proposta. Até o dia 4, que é um domingo, na verdade, até a segunda-feira de manhã, antes da aula, do horário da aula. Porque daí no dia 5 vai ter um acompanhamento. Depois vai ter um refinamento da proposta, onde vocês vão dar mais detalhes sobre o que fizeram. Aí então o relatório preliminar e depois então o relatório final. E depois a apresentação do projeto. Como eu disse, né, a apresentação do projeto ela não vai ser avaliada, não vale nota. Mas é uma atividade que os alunos devem fazer, preferencialmente de maneira síncrona, mas eventualmente também podem ter maneiras alternativas de fazer, tá? Porque ninguém vai ser obrigado a estar ali se tiver algum problema, que não puder, etc. Bom, a proposta, então, tem que ter a composição, quem são os alunos que participam do grupo. De preferência, coloquem o nome inteiro dos alunos, tá? E o RA também. Eu não gosto muito de usar RA, prefiro o nome, mas às vezes gera uma dúvida com alunos que têm o mesmo nome, né? Às vezes até tem os nomes completos diferentes, mas um nome e um sobrenome iguais, e daí a gente não fica sabendo qual exatamente desses alunos que é. O título, deem um título, pode ser um título provisório, vocês sempre vão ter a possibilidade de mudar. Objetivo, o que vocês querem fazer de maneira geral e mais especificamente. Motivação, por que vocês acham esse assunto importante de fazer? Ferramentas de software, plataformas, serviços, ou seja, onde vocês, o que vocês pensam em usar? Vocês vão no site, vocês vão coletar os dados, vocês vão fazer uma entrevista, vão fazer um formulário online, né? Tem grupos que fazem formulário e perguntam e lançam lá no Facebook, e pedem para os alunos responderem. Dados, essa é uma questão muito importante. Como vocês vão obter os dados? De onde? Qual o tamanho do conjunto de dados? Então, eu diria que uma rede, ela deveria ser uma rede razoavelmente grande. Veja que tem exceções, né, que as redes não ficam, mas deveria ser uma rede de pelo menos aí uns 100 nós. Claro, tem exceções, mas deveria ser uma rede que faz um certo volume. Modelagem é assim, como que os vértices e as arestas serão modelados? O que será um vértice e o que será uma aresta? O que será uma entidade, né, uma pessoa, uma disciplina, qualquer objeto que você vai modelar, né, nesse projeto, e como é o relacionamento entre eles. E os resultados esperados, o que vocês gostariam de descobrir, por exemplo, o que vocês querem confirmar, o que vocês acham que é e gostariam de confirmar. O refinamento da proposta é bem parecido, e aí vocês vão receber um feedback da proposta, e aí vocês têm uma possibilidade de melhorar aqui. E aí já algum tipo de resultado preliminar, ou seja, um refinamento que foi feito e resultados preliminares. O relatório preliminar, e aí eu quero que vocês aproveitem também para entrar em contato com uma outra questão, né, usando o formato I3E, coluna dupla, usado normalmente em conferências do I3E. E aí lá vocês vão colocar tudo que vocês já fizeram, pode ser num relatório, não é final, é só para eu ter uma ideia de onde vocês estão, o que vocês já fizeram. Não se assustem com esse número aqui de 10 páginas, tem gente que acha muito, na verdade escrever mais é mais fácil do que escrever menos, tá certo? Então não se assustem com isso. Aqui uma sugestão do que vocês podem ter logo de conteúdo. E aí tem uma questão como você escrever um resumo, por exemplo, né? Você tem que primeiro dizer do que se trata, depois você tem que dizer qual é o problema, o desafio que se quer entender, o que seu projeto faz,
e depois como é que você avaliou, como é que você, e o que você obteve até agora. Então, isso vai ser um resumo, né? Cada parte dessas, uma ou duas fases. Fazendo uns exercícios, acaba chegando num valor final. O relatório final, então, também nesse estilo do I3E, no máximo de 10 páginas, tá certo? E focando em conclusões, o que você aprendeu. Basicamente, quando alguém lê algo, a metodologia interessa, claro, tem que estar descrita, mas o que o leitor gosta é o que ele aprendeu. Quer dizer, o que os autores aprenderam que eles acham que vale a pena compartilhar com os leitores. Então, tem uma série de conteúdos aqui, que a gente não vai se estender, mas também a ideia é que vocês digam o que cada aluno fez, com um certo número de detalhes, talvez um parágrafozinho, para dizer o que cada um fez exatamente no projeto. E aí, né, também tem uma definição de o que escrever em cada parte. A avaliação será baseada no relatório, né? O conceito de cada aluno vai poder variar dependendo da percepção da evolução. Às vezes a gente consegue notar, o próprio aluno diz que ele não está conseguindo participar, ou etc. Então pode variar, quer dizer, o relatório, né, para o grupo, mas a avaliação do aluno eventualmente pode variar, dependendo do acompanhamento, dependendo de como for a percepção de como que os alunos estão se comportando no grupo. E aí vai ter uma apresentação no final, preferencialmente online, né? Apresentação no máximo 15 minutos, pode ser menos, mais uns 5 para perguntas. Apresentar na aula online, esse seria o melhor, enviar um vídeo, enviar os slides da apresentação, caso nenhuma dessas opções anteriores seja possível, mas eu acho que no mínimo fazer um vídeo é sempre possível, né? É mais para ter uma interação, né, entre os alunos da turma e uns verem os projetos dos outros. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida adicional sobre o projeto, estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até um próximo vídeo ou até uma nova aula online.